Se num sonho uma mulher puxa ou tenta puxar um homem para fora das águas, isso pode significar que deseja ser sua mãe. Toma-o por filho, como a filha do faraó fez com Moisés, ou pode significar seu desejo de que ele a transforme em mãe. Quer ter um filho dele, o qual, como semelhança dele, possa ser seu equivalente. O caule a que a mulher se aferrava facilmente se identifica como um símbolo fálico, ainda que não esteja ereto, mas inclinado no sentido da superfície das águas. No sonho, a palavra é torcido, a arremetida e o recuo das ondas de rebentação trouxe à mente de outra pessoa que relatava um sonho semelhante, uma comparação com as dores intermitentes do trabalho de parto, e ao perguntar-lhe, sabendo que ela ainda não havia tido um filho, como sabia dessas características do trabalho de parto, respondeu que o imaginava como uma espécie de cólica. Psicologicamente, uma descrição inteiramente impecável forneceu a associação às vagas do mar e do amor. O modo como a nossa presente sonhadora em idade tão precoce possa ter chegado aos mais refinados detalhes do simbolismo, língua de terra, palmeira, acho-me naturalmente incapaz de dizê-lo. Não devemos, ademais, desprezar o fato de que, quando as pessoas asseveram serem há anos perseguidas pelo mesmo sonho, acontece com frequência que o conteúdo manifesto não é inteiramente o mesmo. Somente o âmago do sonho é que recorreu a cada vez. Os pormenores do conteúdo são alterados ou acréscimos lhes são efetuados. Ao final do sonho, que se acha claramente eivado de ansiedade, ele cai do leito. Esta é uma nova representação do nascimento. A investigação analítica do medo, as alturas do temor, do impulso de arrojar-se de uma janela, sem dúvida conduziram todos à mesma conclusão. Quem é o homem de quem aquela que sonhou deseja ter um filho, ou de cuja semelhança gostaria de ser a mãe? Frequentemente tentou ver-lhe o rosto, mas o sonho jamais lhe permitiu isso. O homem tinha de permanecer incógnito. Sabemos de incontáveis análises o que significa esse ocultamento, e a conclusão que basearíamos na analogia é certificada por outra afirmativa da sonhadora. Sob a influência do paraldeído, reconheceu certa vez o rosto do homem do sonho como o rosto do médico do hospital que a estava tratando, e que nada significava para sua vida emocional consciente. O original, assim, nunca divulgou sua identidade, mas essa sua impressão
Em transferência, estabeleceu a conclusão de que anteriormente deve ter sido sempre o seu pai. Ferenczi, 1917, está perfeitamente certo ao apontar que esses sonhos do insuspeitante constituem valiosas fontes de informações, confirmando as conjecturas da análise. Aquela que sonhou era mais velha de 12 filhos. Quantas vezes não deve ter sofrido as dores do ciúme e do desapontamento quando não era ela e sim a mãe que conseguia do pai o filho porque ansiava. A sonhadora muito corretamente imaginou que suas primeiras lembranças da infância seriam valiosas para a interpretação de seu sonho precoce e recorrente. Na primeira cena, antes de contar 1 ano de idade, enquanto estava sentada em seu carrinho, viu 2 cavalos a seu lado, um deles olhando para ela. Descreve-o como sendo sua mais vívida experiência. Teve a impressão de tratar-se de um ser humano. É um sentimento que só podemos compreender se presumirmos que os 2 cavalos representavam, neste caso, como é tão frequente, um casal, o pai e a mãe. Foi, por assim dizer, um vislumbre de totemismo infantil. Se pudéssemos, perguntaríamos à autora se o cavalo castanho que olhava tão humanamente não poderia ser identificado pela cor com seu pai. A segunda recordação estava associativamente vinculada à primeira mediante o mesmo olhar compreensivo. Tomar o passarinho na mão, contudo, recorda ao analista que possui opiniões preconcebidas próprias de um aspecto no sonho em que a mão da mulher estava em contato com outro símbolo fálico. As 2 lembranças seguintes são da mesma categoria e impõem exigências ainda mais fáceis ao intérprete. A mãe, a gritar durante o parto, recordou diretamente a filha dos porcos guinchando ao serem abatidos e levou-a no mesmo frenesi de piedade. Podemos, entretanto, também conjecturar que isso constituía uma relação violenta contra um irado desejo de morte dirigido contra a mãe. Com tais indicações de ternura pelo pai, de contato com os órgãos genitais dele e de desejos de morte contra a mãe, fica esboçado o delineamento do complexo de Édipo feminino. A longa conservação de sua ignorância sobre assuntos sexuais e sua frigidez em um período posterior corroboraram essas suposições. A autora da carta tornou-se em potencial e sem dúvida realmente por vezes uma neurótica histérica. Para sua própria felicidade, as forças da vida carregaram-na consigo, despertaram nela os sentimentos sexuais de mulher e trouxeram-lhe as alegrias da maternidade e a capacidade de trabalhar. Uma parte de sua libido, porém, ainda se
aferra a seus pontos de fixação na infância, ela ainda tem o sonho que a arroja para fora do leito e a pune por sua escolha incestuosa de objeto com danos de não pequena monta. E agora se espera que uma explicação dada por escrito por um médico que é um estranho para ela realize o que todas as experiências mais importantes de sua vida posterior não puderam fazer. Provavelmente, uma análise regular, prosseguida durante um tempo considerável, obteria êxito no caso, pelas coisas como sucederam. Fui obrigado a contentar-me com escrever-lhe que estava convencido de que ela sofria dos efeitos ulteriores de um forte vínculo emocional ligado ao pai e de uma correspondente identificação com a mãe, mas que não esperava que essa explicação a ajudasse. As curas espontâneas das neuroses geralmente deixam atrás de si cicatrizes e estas se tornam novamente doloridas de tempos em tempos. Ficamos muito orgulhosos de nossa arte se conseguimos uma cura pela psicanálise, mas ainda nesse ponto nem sempre podemos impedir a formação de uma dolorosa cicatriz como resultado. A pequena série de reminiscências deve prender um pouco mais a nossa atenção. Afirmei noutra parte que essas cenas de infância constituem lembranças encobridoras selecionadas num período posterior, reunidas e não infrequentemente falsificadas no processo. Esse remodelamento subsequente serve a um fim, às vezes fácil de adivinhar. Em nosso caso, quase se pode ouvir o ego da autora a glorificar-se ou acalmar-se por meio dessa série de recordações. Fui, desde a infância, uma criatura nobre e compassiva. Aprendi muito cedo que os animais têm alma como nós e não podia suportar a crueldade para com eles. Os pecados da carne achavam-se longe de mim e conservei minha castidade até bem tarde na vida. Com declarações como essas, ela se encontrava contradizendo em voz alta as inferências que temos de fazer sobre sua primeira infância, com base em nossa experiência analítica, ou seja, que ela tinha em abundância impulsos sexuais prematuros e violentos, sentimentos de ódio pela mãe e pelos irmãos e irmãs mais moços, ao lado da significação genital que acabei de lhe atribuir. O passarinho pode ser também o símbolo de uma criança, como todos os animais pequenos. Sua recordação, assim, acentuava com muita insistência o fato de ter essa pequena criatura o mesmo direito de existir que ela própria.
Consequentemente, a curta série de recordações fornece um exemplo muito bom de uma estrutura mental com um duplo aspecto. Vista superficialmente, podemos encontrar nela a expressão de uma ideia abstrata, aqui como de praxe com uma referência ética. Na nomenclatura de Silberberg, a estrutura possui um conteúdo anagógico. Com uma investigação mais profunda, ela se revela como uma cadeia de fenômenos pertinentes à região da vida reprimida dos instintos. Apresenta o seu conteúdo psicanalítico. Como sabem, Silberberg, um dos primeiros a advertir-nos para não perder de vista o lado mais nobre da alma humana, apresentou a opinião de que todos ou quase todos os sonhos permitem tal interpretação dupla, uma mais pura, anagógica, ao lado da ignóbil psicanalítica. Entretanto, isso felizmente não é assim. Pelo contrário, uma supra-interpretação desse tipo raramente é possível. Pelo que eu saiba, nenhum exemplo válido de tal análise onírica com duplo sentido foi publicado até o presente. Porém, observações dessa espécie podem, a miúde, ser feitas sobre a série de associações produzidas por nossos pacientes durante o tratamento analítico. Por um lado, as ideias sucessivas são ligadas por uma linha de associação que é clara para os olhos, ao passo que, por outro, damos-nos conta de um tema subjacente que é mantido em segredo, porém, ao mesmo tempo, desempenhando um papel em todas essas ideias. O contraste entre os dois temas que regem a mesma série de ideias nem sempre é o existente entre o altaneiro anagógico e o reles psicanalítico. É antes um contraste entre ideias ofensivas e ideias respeitáveis ou indiferentes, fato que facilmente explica por que surge essa cadeia de associações com determinação dupla. Em nosso presente exemplo, naturalmente, não é acidental que as interpretações anagógicas e psicanalíticas estejam em contraste tão nítido uma com a outra. Ambas se relacionam ao mesmo material, e a última tendência não era outra senão a das formações reativas erguidas contra os impulsos instintuais repudiados. Aliás, por que procuramos uma interpretação psicanalítica em vez de contentar-nos com a anagógica mais acessível? A resposta está vinculada a muitos outros problemas. A existência em geral
da neurose e as explicações que ela inevitavelmente exige ao fato de que a virtude não recompensa um homem com tanta alegria e força na vida como seria de esperar, como se trouxesse consigo muito de sua origem, aquela que sonhou do mesmo modo não fora recompensada por sua virtude e vinculada a outras coisas que não preciso debater. Perante esta assistência, até aqui, contudo, negligenciamos completamente a questão da telepatia, a outro ponto de interesse para nós. Neste caso, é, pois, hora de retornarmos a ele. Em certo sentido, temos aqui uma tarefa mais fácil do que no caso de Her H, como uma pessoa que tão fácil e precocemente na vida perdeu o contato com a realidade e a substituiu pelo mundo da fantasia, é irresistível a tentação de vincular suas experiências telepáticas e visões à sua neurose e derivá-las dela. Embora aqui também não devemos permitir-nos ser enganados quanto à força lógica de nossos próprios argumentos. Estaremos simplesmente substituindo o que é desconhecido e ininteligível por possibilidades que, pelo menos, são compreensíveis. Em 22 de agosto de 1914, às 10 horas da manhã, nossa correspondente experimentou a impressão telepática de que seu irmão, na ocasião, em serviço ativo, estava chamando: "Mamãe, mamãe!". O fenômeno foi puramente acústico e repetiu-se pouco depois, mas nada foi visto. 2 dias mais tarde encontrou a mãe e achou-a muito deprimida porque o rapaz se lhe anunciara com um repetido chamado de "Mamãe, mamãe". Ela imediatamente lembrou-se da mesma mensagem telepática que experimentara no mesmo tempo, e na realidade, algumas semanas depois, foi estabelecido que o jovem soldado morrera naquele dia, na hora mencionada. Não se pode provar, mas também não se pode refutar que, em vez disso, o que ocorreu foi o seguinte: certo dia, a mãe lhe dissera que o filho lhe enviara uma mensagem telepática, em consequência do que imediatamente lhe ocorrera no espírito haver tido a mesma experiência na mesma ocasião. Tais ilusões da memória surgem na mente com uma força constrangedora que aurem de fontes reais, mas transformam a realidade psíquica em realidade material. A força da ilusão reside em constituir ela uma maneira excelente de expressar
a inclinação da irmã a identificar-se com a mãe. A senhora está ansiosa sobre o rapaz, mas eu sou a mãe dele realmente, e seu grito se dirigia a mim. Fui eu quem recebi essa mensagem telepática. A irmã naturalmente rejeitaria firmemente nossa tentativa de explicação e aferrar-se-ia à crença na autenticidade de sua experiência. Não poderia, contudo, agir de outra forma. Estaria fadada a acreditar na realidade do efeito patológico, enquanto a realidade de suas premissas inconscientes lhe fosse desconhecida. Todos os delírios semelhantes derivam sua força e seu caráter inexpugnável do fato de possuírem fonte na realidade psíquica inconsciente. Observo de passagem que não nos cumpre explicar aqui a experiência da mãe ou investigar sua autenticidade. O irmão morto, contudo, não era apenas o filho imaginário de nossa correspondente, representava também um rival a quem havia encarado com ódio desde o dia de seu nascimento. Procede amplamente o fato de que a maioria de todas as notificações telepáticas se relacionam com a morte ou com a possibilidade de morte quando pacientes em análise se detêm contando-nos da frequência e da infalibilidade de suas sombrias previsões. Podemos com igual regularidade demonstrar-lhes que estão nutrindo desejos de morte particularmente intensos em seu inconsciente contra suas relações mais chegadas, e assim estiveram por muito tempo suprimindo-as. O paciente cuja história relatei em 1909 foi um exemplo apropriado desse aspecto. Era chamado de abutre por suas relações, mas quando este homem bondoso e altamente inteligente, que já pereceu na terra, começou a fazer progressos no sentido da recuperação, forneceu-me ele uma assistência considerável no esclarecimento de seus próprios truques psicológicos conjurativos. Da mesma maneira, parece prescindir de outra explicação o relato fornecido pela carta de nosso primeiro correspondente de como ele e os irmãos haviam recebido a notícia da morte do irmão mais novo como algo de que há muito tempo estiveram interiormente cônscios. Todos os irmãos mais velhos teriam estado igualmente convencidos da superfluidade da chegada do mais jovem. Eis outra das visões daquela que sonhou, que provavelmente se tornará mais inteligível à luz do conhecimento analítico. As amigas, obviamente, tinham grande significação em sua vida emocional. Ainda
Há pouco, a morte de uma delas lhe foi transmitida por uma batida à noite na cama de uma companheira de quarto no sanatório. Outra amiga, muitos anos antes, casara-se com um viúvo que tinha 5 filhos. Por ocasião de sua visita à casa deles, ela via regularmente a aparição de uma senhora que não podia deixar de supor que fosse a primeira esposa do marido. Isso não permitiu, a princípio, confirmação, e só virou certeza para ela 7 anos mais tarde, quando da descoberta de uma fotografia recente da falecida. Essa realização, à guisa de uma visão por parte de nossa correspondente, tinha a mesma dependência íntima dos complexos familiares que nos são conhecidos, que o seu pressentimento da morte do irmão. Identificando-se com a amiga, podia na pessoa desta encontrar a realização de seus próprios desejos, de vez que toda filha mais velha de uma família numerosa constrói em seu inconsciente a fantasia de tornar-se a segunda esposa do pai com a morte da mãe. Se esta está enferma ou morre, a filha mais velha assume naturalmente seu lugar em relação aos irmãos e irmãs mais novos e pode mesmo assumir certa parte das funções da esposa com respeito ao pai. O desejo inconsciente preenche a outra parte. Encontro-me agora quase ao final do que desejo dizer. Poderia, contudo, acrescentar a observação de que os exemplos de mensagem ou produções telepáticas aqui estudados estão claramente vinculados a emoções pertinentes à esfera do complexo de Édipo. Isso pode soar como espantoso, contudo, não pretendo apresentá-lo como uma grande descoberta. Preferiria remeter-me ao resultado a que chegamos pela investigação do sonho, que considerei em primeiro lugar. A telepatia não possui relação com a natureza essencial dos sonhos e não pode, em absoluto, aprofundar o que já compreendemos deles através da análise. Por outro lado, a psicanálise pode realizar algo para fazer avançar o estudo da telepatia na medida em que, com auxílio de suas interpretações, muitas das enigmáticas características dos fenômenos telepáticos podem tornar-se mais inteligíveis para nós, ou então outros fenômenos ainda duvidosos podem, pela primeira vez e definitivamente, ser confirmados como de natureza telepática. Resta apenas um elemento da vinculação
aparentemente íntima entre a telepatia e os sonhos, não influenciado por nenhuma dessas considerações. O fato incontestável de o sono criar condições favoráveis à telepatia. O sono, na verdade, não é indispensável à ocorrência de processos telepáticos. Originem-se eles de mensagens ou da atividade inconsciente. Se ainda não sabem, aprendê-lo-ão do exemplo dado por nossa segunda correspondente, da mensagem do jovem que chegou entre as 9 e as 10 da manhã. Deve-se acrescentar, contudo, que ninguém tem o direito de protestar contra as ocorrências telepáticas se o evento e a notificação ou mensagem não coincidem exatamente em tempo astronômico. É perfeitamente concebível uma mensagem telepática poder chegar contemporaneamente ao evento e, contudo, só penetrar na consciência na noite seguinte, durante o sono, ou mesmo na vida desperta, somente após algum tempo, durante alguma pausa na atividade da mente. Como sabem, somos de opinião que a própria formação onírica não espera necessariamente o início do sono para começar. Repetidamente, os pensamentos oníricos latentes podem ter estado preparando-se durante todo o dia até que à noite processam o contato com o desejo inconsciente que os modela em um sonho. Mas se o problema da telepatia é apenas uma atividade da mente inconsciente, então, naturalmente, nenhum problema novo se nos apresenta. Pode-se assim pressupor que as leis da vida mental inconsciente se aplicam à telepatia. Dei-lhes, porventura, a impressão de que estou secretamente inclinado a apoiar a realidade da telepatia no sentido do oculto. Se for assim, lamentaria muito que seja tão difícil evitar dar essa impressão. Isso porque, na realidade, estive ansioso por ser estritamente imparcial. Tenho todas as razões para sê-lo, visto não possuir opinião sobre o assunto e nada conhecer a seu respeito.